galera, aqui Vanaldo com o primeiro vídeo de segurança do MotoSafety. O tema de hoje vai ser curvas. Então fique ligado que tem muita informação bacana, muita coisa interessante e útil para a sua pilotagem na hora de fazer uma curva. Esse é um tema longo, existe farto material na internet, muita coisa espalhada de diversos vídeos. Eu vou tentar aqui condensar um aprendizado que eu tive de diversos vídeos, de diversas fontes. Nós temos aí vários vídeos interessantes de Bruno Corando, Leandro Mello, Keith Code na Bíblia da Curva, mas enfim, eu vou tentar condensar todo esse material agora para passar para você. Em primeiro lugar, vamos entender o que efetivamente faz a moto virar fazer uma curva. Existem duas correntes de pensamento, mas no final das contas vai cair no mesmo tema, que é o contra-esterço. A moto é um veículo de duas rodas. Portanto, se você virar a roda da frente para esse lado, a sua moto ela naturalmente cairá para este lado. O nome disso é contra-esterço. Obviamente, na vida real, a roda não vai esterçar tanto assim. São milímetros que ela se torce, são suficientes para inclinar a sua moto. Se eu inclinar a roda para esse lado, a moto tende para esse lado. Preparação para a curva. A curva ela acontece muito antes dela efetivamente chegar até você. A curva acontece quando você identifica a presença dela e aí entra em julgamento vários fatores. Esses fatores têm que estar na sua cabeça e vai depender da sua experiência, vai depender do ângulo da curva, que tipo de curva, como está o asfalto, qual é a condição climática, que tipo de moto você possui, enfim, uma série de variáveis. Tudo isso é o começo da curva e você tem que se preparar de acordo com esses fatores. O posicionamento da moto é muito importante. A maneira como você se coloca na moto vai ditar todo o comportamento dela na curva. Em geral, nós nos preparamos para a curva posicionando o nosso tronco um pouco deslocado para dentro de onde nós iremos fazer a curva. É um deslocamento natural que acontece e que vai auxiliar, mesmo que você não tenha até hoje ouvido falar de contra-esterço, ao fazer isso você vai estar colaborando para o contra-esterço. Perceba que o meu tronco, ao se deslocar para esse lado, fica mais fácil eu, em relação ao guidão, efetuar esse movimento. E é esse movimento que trará a minha roda para essa direção e fará com que a moto curve para esse lado. Esse movimento ele ajuda, auxilia bastante. Só que esse movimento ele também tem que ser combinado com a cabeça, é o que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Então a curva chegou, está chegando, você já vai se preparar e se posicionar. Em motos esportivas, esse posicionamento para uma curva mais agressiva, para um aproveitamento melhor, uma curtição melhor da curva, você contando aí metade do seu bumbum no banco é o suficiente de deslocamento para você se posicionar. Quando você fizer isso, você vai perceber também que isso ocorre com muito mais facilidade se você estiver com os pés na ponta da pedaleira, a ponta dos pés na pedaleira. Isso vai ajudar porque quando a moto inclina, você evita de raspar o seu pé no asfalto. Ok, posicionou, a curva está vindo, mas você vai naturalmente estar numa velocidade talvez acima da velocidade que você julgue ser a velocidade ideal da curva. Note que com o passar do tempo, com o passar de curvas e dos anos e da experiência adquirida, você já vai ter uma noção precisa de qual velocidade você deve chegar em certa curva para fazer ela em segurança. Em geral e em estradas, porque ninguém aqui vai sair daqui com essas dicas para um autódromo, onde a pilotagem tem técnicas muito mais específicas, muito mais apuradas, você sempre faz uma curva numa velocidade que você tem a certeza de que você vai conseguir completar a curva. A frenagem ela acontece ainda com a moto de pé, antes da curva. Você se preparou, mas ao mesmo tempo já está na sua frenagem, na sua redução. Junto com a frenagem, é muito importante você entrar na marcha certa. Novamente, de acordo com a moto, de acordo com a relação, de acordo com as marchas, com o tipo de moto que você possui, você vai descobrindo pouco a pouco qual a marcha mais indicada para cada tipo de curva. Isso, quando eu descobri, melhorou muito a minha pilotagem. Eu, a partir de um certo tempo, eu tive a oportunidade de andar com a minha moto em autódromo
E isso foi ficando mais claro para mim. Como regra geral, tome o seguinte: uma faixa otimizada, onde você vai fazer uma curva com segurança e um certo domínio da sua moto, é você estar ali, dependendo de ser 1 cilindro, 2 cilindros, 4 cilindros, mas em linhas gerais, trabalhe na faixa entre 60% a 70% do giro máximo do motor. Trabalhando nessa faixa de 60% a 70%, você vai estar trabalhando numa região onde a moto está esperta. Você, no mínimo toque, você controla a aceleração e, por consequência, a inclinação da moto. Visão. Visão é muito importante. É a visão que vai determinar onde você vai começar a curva. Então você olha para um ponto fixo da estrada, decide onde a sua curva vai começar. Passando nesse ponto, você já está preparado, você já está com a marcha certa, você já está na velocidade correta, comprometa-se a fazer a curva. Comprometer, esse termo eu gosto muito de usar, o compromisso com a curva, é você se entregar para fazer a curva. Já não tem mais jeito. Chegou naquela velocidade, vamos fazer. Em geral, você vai chegar numa velocidade que você vai conseguir fazer a curva, mas você tem que se dedicar para a curva. Como você se dedica? Com a visão. Então, novamente, eu cheguei naquele ponto e eu vou olhar para onde eu quero ir. Eu vou olhar para o ápice da curva. É ali que eu quero chegar. Então, eu vou encaminhar minha moto para chegar naquele ponto. Olhando para aquele ponto, já posicionado, eu entro com o meu contraesterço suave ou o meu peso na pedaleira, como queira, e você, olhando, vai conduzir a moto para aquele ponto. Muitas vezes eu me pego fazendo esse movimento e o painel da moto, a parte da frente aqui da moto, eu esqueço completamente. Eu estou compenetrado aonde eu quero ir. Essa é a chave, o segredo do comprometimento com a curva. Nessa atividade, você também ajuda bastante quando você inclina e joga a tua cabeça para dentro da curva. Esse movimento de contraesterço ele se torna mais natural. Você evita aquele movimento em que a cabeça fica no ponto e o corpo segue para um lado, você não está trabalhando junto com a moto. O ideal é você deslocar o seu corpo para dentro da curva, se comprometendo e trabalhando a visão. Nunca, em hipótese alguma, olhe para um obstáculo fora da sua trajetória, em nenhum lugar que você não queira ir. Surgiu um problema, olhe para a solução, não olhe para o problema. Olhe sempre para a solução. A moto ela vai acompanhar exatamente o seu direcionamento de visão. Muito importante também nessa execução, os braços estarem relaxados. Não é o braço que vai segurar o seu corpo na moto. Na verdade, você se segura com as pernas. As pernas se agarram ao tanque e, na verdade, executando uma curva de acordo com a sua performance, quem vai segurar a perna é a parte interna da coxa. A parte interna da coxa no tanque, ela vai se ancorar ali e você fica ancorado. O braço não sustenta peso, o braço ele tem que estar o mais solto, o mais leve possível. Por quê? O guidão ele vai trabalhar, dependendo das irregularidades do terreno, dos buracos das nossas estradas, etc. A suspensão vai trabalhar para manter a aderência do pneu. E você não quer manter o guidão parado na sua mão. Isso vai te trazer mais problemas, isso pode complicar a sua vida em cima da moto na curva. Portanto, braços relaxados, relaxe e use essa técnica. Tá olhando para a direção correta da curva, braços vão estar relaxados, jogando o corpo um pouquinho para dentro da curva. A aceleração, uma vez que você chegue na curva, você não vai simplesmente soltar o acelerador e deixar a moto fazer a curva no embalo. Na verdade, se lembra quando eu falei que você vai chegar numa velocidade que você tem a certeza de que você vai conseguir fazer a curva. Chegando nessa velocidade, quando você iniciar um movimento de inclinação, a moto perderá a velocidade. Então o seu trabalho vai ser equilibrar essas duas forças. Tanto a força centrífuga, que está te puxando para fora, que te mantém de pé, quanto a sua inclinação, que você está trabalhando com a gravidade que quer te derrubar. Se você simplesmente não acelerar, você inclinando, jogando todo o corpo para dentro, a moto vai perder velocidade e você
vai cair. Não é isso que você quer. Você quer equilibrar essas forças. E isso pede que você entre com uma aceleração suave. Essa aceleração suave também ela tira um pouco do estresse do pneu frontal, que é para você evitar perder a frente. Você joga um pouco da responsabilidade também para o pneu traseiro. Maior, mais largo, mantém a moto tracionada, você empurra a moto na curva. Então é isso que você quer, você não quer deixar a moto ficar boba ou solta numa curva. Aceleração bem suave e vai equilibrando todas as forças com um pouquinho mais de inclinação. Muito controle, e com o passar do tempo e dos anos você vai ter esse domínio bem esquematizado na sua cabeça. Saída da curva, a curva não terminou ainda, a gente já passou pelo ápice, a gente já está enxergando o final da curva. Novamente, passamos pelo ápice, visão, a visão tem que estar sempre 30 metros à nossa frente. Antes de eu fazer a curva, eu já estava prevendo qual seria a minha entrada da curva 30 metros antes. Então, eu sempre tenho que estar com a minha visão 30 metros à frente de onde eu vou passar. Eu não olho para onde eu estou passando, eu olho para onde eu vou passar. Portanto, já estou observando a saída da minha curva. Ótimo. Observando a saída da minha curva significa eu sair do ápice, deixar a moto espalhar um pouco, controladamente, ou seja, diminuindo o contraesteço, ao mesmo tempo aplicando uma aceleração contínua e suave, trazendo a moto de pé. Para que quando você aponte para o final da curva, você esteja saindo para uma reta com aceleração suave e constante. É isso. Você conseguiu fazer todos esses passos, esses pontos da curva. É repetir tudo na outra vez, na próxima curva. Esse é o prazer, esse é o delírio, a arte da moto. Uma vez que você domine, que você tenha esse molejo, você vai ver como é que as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Se a próxima curva for no mesmo lado em que você executou anteriormente, aquela preparação de corpo, se o distanciamento entre as curvas for próximo uma da outra, você não precisa desfazer. Mantenha, aguarde e na próxima curva você já tem a preparação já feita. Tudo que você vai precisar se preocupar: frenagem, ainda com a moto de pé, a marcha certa novamente, entrar, se comprometer com a curva e fazer tudo de novo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muitos outros vídeos virão. E esse não é o último vídeo que a gente vai falar sobre curva. Vamos falar ainda sobre os problemas que pode acontecer no meio da curva, como solucionar, enfim, muita coisa vem por aí. Falou? Um abraço, Motosafety.